Olha, muito obrigado por você ter parado um pouquinho para me ouvir aqui. Eu sei que a vida hoje é corrida, todo mundo com pressa, o celular apitando toda hora. Então eu dou valor mesmo que você tirou esse tempo para mim. Deixa só eu me ajeitar aqui nessa poltrona que é o lugar mais fresco da casa. As costas já não ajudam muito, sabe como é, né? Os anos vão chegando e cobrando a conta do corpo. Sabe? Olhando para mim hoje, aqui quieto, nesse canto, com essa mão cheia de mancha e tremendo um pouco, acho que ninguém diz o que eu já fui. Ninguém imagina que essas mãos aqui já seguraram volante pesado de estrada, comandando máquina de toneladas. Eu não era esse velho devagar que você tá vendo, não, meu bem. Eu fui motorista de viação grande. E vou te falar, eu tinha um orgulho danado disso. Naquele tempo, tô falando de década de 70 por aí, ser motorista de ônibus de viagem era diferente. A gente vestia aquele uniforme cinza, o cap na cabeça, o sapato que brilhava mais que espelho, e se sentia a autoridade. Quando eu subia na cabine, sentava naquele banco alto e ligava o motor a diesel. Vixe Maria! O chão tremia e eu pensava, Antônio, você é o rei da estrada. A vaidade é um bicho perigoso. Ela entra no coração da gente sem pedir licença e faz a gente enxergar tudo torto. As estradas não eram esses tapetes de hoje, não. Tinha muito buraco, muita curva traiçoeira. E a serra? A serra era onde a gente provava quem era motorista de verdade. Subir e descer aquilo ali com chuva, neblina, exigia braço firme e sangue frio. E eu tinha. Modéstia à parte, eu era bom de volante. O pessoal da empresa gostava de mim, porque eu nunca deixava o ônibus na mão. Chuva, sol, feriado. O Antônio estava lá pronto para viajar. Eu achava que isso era virtude. Hoje eu vejo que era cegueira. E é aí que está o ponto triste dessa história, viu? Eu tinha na cabeça uma ideia fixa, teimosa, de que ser um bom pai era encher a casa de coisa. Eu olhava para os meus filhos, o Júnior e a Clarinha, que na época eram uns toquinhos de gente, e pensava, eles não vão passar o aperto que eu passei na roça. Então eu jurei que eles iam ter tudo do bom e do melhor. Bicicleta nova, roupa bonita, brinquedo caro. E para dar isso, o que eu fazia? Trabalhava. Trabalhava feito louco. Eu pegava toda hora extra que aparecia. Se um colega faltava, chama o Antônio. Viagem extra de Natal? O Antônio faz. Eu achava que cada dinheiro que eu trazia para casa era uma prova de amor. Que tolo eu era, meu Deus. Como a gente é bobo quando tem força e saúde. A gente acha que o tempo é infinito. A minha esposa, a Lúcia... a Lúcia, ela com aquele jeito manso tentava me avisar. Ela falava, Toninho, descansa um pouco. As crianças sentem sua falta. O Júnior perguntou de você ontem o dia todo. Aquilo me dava uma pontada no peito, claro. Mas eu vestia minha armadura de orgulho e respondia, Lúcia, eu tô me matando de trabalhar pelo futuro deles. Saudade não paga conta, mulher. E saía achando que estava coberto de razão. A verdade nua e crua, que eu só fui entender depois que a vida me deu uma rasteira, é que eu era uma visita na minha própria casa. Eu chegava morto de cansado, comia e dormia. Eu não vi o primeiro dente da Clarinha cair. Eu não vi o Júnior aprender a andar de bicicleta. Aquela mesma bicicleta que eu me matei para comprar. Quem ensinou foi o vizinho. Eu paguei, mas quem viveu o momento foi outro. Isso me dói na alma até hoje. Tinha dias que eu chegava de viagem de madrugada, com aquele cheiro de óleo diesel e cigarro impregnado na roupa. Eu entrava no quarto das crianças, pisando macio no escuro. Ficava ali, olhando eles dormirem. A Clarinha abraçada numa boneca, o Júnior todo torto na cama. Eu sentia uma vontade doida de acordar eles, dar um cheiro, brincar, mas o cansaço vencia. E eu pensava, amanhã eu brinco, na folga eu compenso. Mas amanhã é uma palavra perigosa, viu? É uma promessa que a gente faz sem ter garantia nenhuma. O amanhã pode nunca chegar, ou pode chegar de um jeito que a gente nunca imaginou. Lembro direitinho do começo daquela semana fatídica. O tempo tinha virado feio. O céu estava daquele jeito cinza chumbo. Parecia que ia desabar o mundo na cabeça da gente. Era a época de fim de ano, as chuvas de verão que não perdoam.
A Lúcia estava agoniada. Ela tinha essas coisas de pressentimento, sabe? Na terça-feira, ela me disse com o olho cheio d'água: Toninho, sonhei com muita lama. Sonhei que gritava seu nome e você não respondia. Não vai para a estrada essa semana, pelo amor de Deus. Eu ri. Ri para disfarçar, porque no fundo eu também senti um arrepio. Mas falei: deixa de bobagem, Lúcia. É época de Natal, o movimento tá grande, o dinheiro vai ser bom para a gente comprar os presentes das crianças. Ela me olhou com uma tristeza funda de quem sabe que não adianta discutir. Só suspirou e foi ajeitar minha marmita. Se eu pudesse voltar no tempo, se Deus me desse só 5 minutos de volta naquela cozinha, eu teria largado a chave do ônibus. Teria abraçado a Lúcia e dito: tá bom, minha velha, você ganhou. Vamos ficar em casa ouvindo a chuva. Mas a vida não tem marcha ré, né? O que foi feito, tá feito. Fui para a rodoviária na quinta-feira à tarde. O clima estava pesado. Todo mundo comentando que a serra estava perigosa, que tinha barreira caindo, mas o despacho de malas estava lotado. Aquela confusão de gente querendo viajar para o fim de ano. Encontrei meu parceiro de viagem, o cobrador, o Tião. Rapaz novo, cheio de vida, vivia rindo. Ele estava noivo, ia casar dali a 2 meses. Ele me mostrou a aliança no dedo, todo feliz. Olha, seu Antônio, agora vai. Coitado do Tião. Ele não sabia, e nem eu, que aquela viagem ia mudar tudo para sempre. Eu conferi os pneus, dei aquela batida com a barra de ferro, tudo certo. O ônibus era bom, forte. Mas contra a natureza enfurecida, meu bem, não tem ferro que aguente. Entrei na cabine, ajeitei o banco, dei a partida. O motor roncou forte. Olhei pelo espelho e vi o ônibus cheio. Tinha de tudo. Gente indo ver a mãe, gente voltando do trabalho, estudante, criança de colo. Cada um com sua vida, seus sonhos, tudo ali, na minha mão. A chuva começou a cair mais forte assim que a gente saiu da cidade. O limpador de para-brisa ia e vinha. Vupt-vapt, vupt-vapt. Aquele barulho. Até hoje me dá calafrio. Engatei a marcha e apontei para a serra. Eu estava confiante, achando que era só mais uma viagem. Mas a serra estava lá na frente, escura, muda, esperando a gente. A estrada ia se abrindo na frente do farol amarelado do ônibus, mas a visão que eu tinha era pouca. A chuva grossa batia no vidro e escorria rápido, misturada com aquela sujeira de óleo que o asfalto solta quando molha. Eu segurava o volante com as 2 mãos, firme, sentindo a vibração do motor subir pelos braços. O barulho lá fora era alto, um zumbido constante de água e pneu cortando poça. Enquanto eu dirigia, com o corpo ali na cabine, a minha cabeça ainda estava lá atrás, na porta da minha casa, numa cena que tinha acontecido poucas horas antes. É engraçado como a mente da gente trabalha, né? Eu precisava prestar atenção na curva, no caminhão que vinha, no sentido contrário, jogando luz alta na minha cara, mas o pensamento insistia em voltar para a cozinha, para o momento que eu peguei minha bolsa de viagem. Eu saí de casa com pressa. Sabe aquela pressa de quem quer fugir da culpa? Pois é. A Lúcia estava encostada no batente da porta, com os braços cruzados, enrolada num chale de lã, porque fazia um frio úmido naquela tarde. Ela não estava brigando, não estava gritando, ela estava quieta. E o silêncio dela gritava mais alto que qualquer discussão. Eu tinha passado café, tomado um gole rápido em pé mesmo, queimando a língua. Eu evitava olhar nos olhos dela. Ficava fingindo que procurava a chave, que arrumava o cap, qualquer coisa para não encarar aquele desânimo que ela carregava. Você volta que dia? Ela perguntou com a voz baixa. Sábado de manhã estou aqui. Eu respondi, seco. Já disse, Lúcia, é tiro curto. Vou, durmo lá no alojamento, pego a volta amanhã à tarde e sábado cedo estou em casa. Ela balançou a cabeça devagar. O cheiro de terra molhada entrava pela janela aberta. As crianças já dormiram? Perguntei, olhando para o corredor escuro que dava para o quarto. Dormiram. O Júnior ficou te esperando para mostrar a tarefa da escola até cair no sofá. Tive que levar ele no colo para a cama. Aquilo me deu uma pontada, não vou mentir. Uma agulhada fina bem no meio do peito.
Eu pensei em ir lá no quarto, pensei em entrar na ponta do pé, ajeitar o cobertor, dar um beijo na testa deles. Eu queria fazer isso. Mas aí olhei para o relógio na parede, já estava em cima da hora. Se eu entrasse lá, podia acordar a Clarinha, que tinha o sono leve. Se ela acordasse, ia chorar, ia pedir colo, ia pedir para eu não ir. Eu não podia lidar com choro naquela hora. Eu precisava ser o homem forte, o provedor, o motorista que não atrasa. Então, o que eu fiz? Eu fiquei parado na porta da cozinha. Melhor não acordar eles, eu disse. Na volta eu trago um doce. A Lúcia suspirou. Aquele suspiro longo, cansado. Ela descruzou os braços e veio até mim. Ajeitou a gola da minha camisa, passou a mão no meu rosto. A mão dela estava fria. Vai com Deus, Toninho. E cuidado. A chuva tá feia. O rádio disse que tem barreira caindo para os lados da serra. O rádio só fala desgraça para vender jornal, mulher. Fica tranquila. Eu conheço aquela estrada igual a palma da minha mão. Dei um beijo rápido na boca dela. Peguei minha bolsa e saí. Não olhei para trás. Entrei no meu fusquinha que ficava na garagem e fui para a rodoviária. A imagem da Lúcia no portão, ficando pequena no retrovisor enquanto a chuva começava a engrossar, ficou martelando na minha cabeça a viagem inteira. Agora, ali no ônibus, quilômetros depois, aquela cena voltava. O limpador fazia nheque-nheque no vidro e eu pensava, será que devia ter entrado no quarto? Será que o Júnior acordou? E aí, seu Antônio? Tá com a cara fechada por quê? Briga com a patroa? A voz do Tião me tirou dos meus pensamentos. Ele tinha saído lá de trás, onde ficava cobrando as passagens, e veio sentar no banquinho dobrável que ficava do meu lado, na frente, perto da porta. Ele trazia um copo de café de plástico na mão, daqueles de garrafa térmica que a gente levava. Nada não, Tião. Coisa de casa, respondi tentando focar na estrada. E essa chuva que não dá trégua, hein? Tá feio mesmo, ele disse, olhando para o vidro embaçado. Mas o senhor é piloto de fuga, né? Com o senhor no volante eu durmo tranquilo. O Tião riu e tomou um gole do café. Ele estava agitado, feliz. Rapaz, deixa eu te contar. A Cida, minha noiva, ela cismou que quer casar de branco, com véu e tudo. Eu falei para ela, mulher, para que gastar dinheiro com isso? A gente aluga um vestido simples. Mas não tem jeito. Ela quer porque quer. Aí eu pensei, vou pegar esse dinheiro extra dessa viagem e dar de entrada no tecido. O que o senhor acha? Olhei de rabo de olho para ele. O menino tinha um brilho no olho que dava gosto de ver. Aquele brilho de quem está começando a vida cheio de esperança. Acho que você está certo, Tião. Mulher tem esses sonhos, a gente tem que realizar. Se ela quer véu, dá o véu. O dinheiro a gente corre atrás depois. O importante é ver ela feliz. É isso aí, ele bateu na própria perna, animado. O senhor é sábio, seu Antônio. Vou fazer isso mesmo. Chegando lá na cidade, se der tempo, passo numa loja de tecido que tem perto da rodoviária. A conversa fluiu um pouco, falando de casamento, de preço de móveis, de futebol. Aquilo ajudou a espantar um pouco o peso que eu sentia. O ônibus estava cheio, mas silencioso. A maioria do pessoal já tinha pegado no sono, embalado pelo balanço e pelo barulho da chuva. Eu dei uma olhada pelo espelho interno grandão que eu tinha em cima da minha cabeça. Dava para ver o salão do ônibus na penumbra. Tinha uma luzinha azul fraca acesa lá no fundo. Na primeira poltrona, logo atrás de mim, tinha uma senhora com um terço na mão, rezando baixinho. Do outro lado, um rapaz jovem com a cabeça encostada na janela, dormindo de boca aberta. Mais pro meio, vi uma mãe ajeitando um bebê no colo. O bebê choramingou um pouco e ela começou a balançar, ninando. Tudo parecia normal, uma viagem como outra qualquer. A rotina da estrada tem disso. Ela faz a gente achar que tem o controle. O motor roncava redondo, a temperatura estava boa, o café do Tião cheirava bem. Mas lá fora o mundo estava mudando. A gente começou a subir a serra de verdade. A estrada, que até então era reta, começou a virar cobra. Uma curva para a direita, uma para a esquerda, subida íngreme. O ônibus pesava, eu tinha que reduzir a marcha.
O motor gritava mais alto, fazendo força para empurrar aquela carcaça de ferro ladeira acima. A chuva, que antes era forte, virou um dilúvio. Não dava para ver 10 metros na frente. O farol batia na parede de água e voltava, ofuscando a vista. Eu tive que diminuir bem a velocidade. Tá caindo o céu, hein? O Tião comentou, agora sem rir. Ele esticou o braço e pegou aquela flanela velha que a gente deixava ali no painel justamente para isso. Passou com força no vidro, tentando abrir um buraco na neblina para enxergar fora. Mas não adiantou muita coisa, não. O vidro embaçava de novo na mesma hora. Parecia que a fumaça estava grudada por dentro. Nossa Senhora, seu Antônio, não dá para ver um palmo. Cadê o acostamento? Fica tranquilo, eu disse. Mais para mim do que para ele. Devagar a gente chega. O importante é não parar. Se parar na subida com essa pista ensaboada, é perigoso escorregar para trás. Eu sentia o pneu traseiro patinar de leve às vezes. O asfalto estava liso demais, misturado com barro que descia da encosta. A cada curva, eu segurava muita respiração. A serra era estreita, mão dupla, sem mureta de proteção em muitos pedaços. De um lado, o paredão de pedra e mato. Do outro, o abismo, o breu total. De repente, um clarão iluminou tudo. Um raio caiu perto, muito perto. O estrondo veio logo em seguida. Parecia uma bomba estourando em cima do teto do ônibus. Cabrum! O Tião deu um pulo no banco. Vixe Maria, essa foi perto. A senhora que estava rezando atrás de mim fez o sinal da cruz rápido. O bebê que estava dormindo acordou e começou a chorar alto, um choro estridente, assustado. Eu apertei os dedos no volante até a ponta ficar branca. O coração começou a bater num ritmo diferente, mais acelerado. Eu conhecia aquela estrada, conhecia cada pedra. Mas naquela noite a estrada parecia estranha, parecia viva. A água descia pela encosta do morro, não como um fiozinho, mas como cachoeira. Tinha galho de árvore no meio da pista, pedra rolando. Tião, falei baixo, sem tirar o olho da faixa amarela no meio do asfalto, que era a única coisa que me guiava. Fica de olho aí do seu lado direito. Se vir o barranco cedendo ou muita água descendo, me avisa. Pode deixar, seu Antônio. Tô de olho. O clima dentro do ônibus mudou. O sono do pessoal foi passando. As pessoas começaram a se mexer nas poltronas, cochichando, olhando para fora, tentando entender o que estava acontecendo. O choro do bebê não parava. A mãe tentava acalmar. Shhh, shhh. Mas a criança sentia. Criança e bicho sentem quando o tempo fecha de verdade. A gente continuou subindo, devagarinho, em segunda marcha. O motor fazendo força, o limpador lutando contra a água. Eu sentia o ônibus balançar com as rajadas de vento. Era como se a natureza estivesse empurrando a gente, dizendo, volta, volta que aqui não é lugar para vocês hoje. Mas não tinha como voltar. Na serra não tem retorno. Ou você sobe, ou você sobe. Foi aí que eu vi. Numa curva fechada para a esquerda, o farol pegou o barranco do lado da pista. A terra não estava parada. Ela parecia que estava respirando. Uma árvore grande que devia estar ali há 50 anos inclinou devagarzinho, como se estivesse cansada, e tombou em câmera lenta na beira da estrada, levando um monte de terra junto. Eu friei devagar para não derrapar. O ônibus parou a uns metros da árvore caída. E agora, seu Antônio? O Tião perguntou, com a voz falhando um pouco. Mas agora a gente espera um pouco, vê se firma, ou tenta desviar bem devagarinho. Mas não deu tempo de decidir nada, porque naquele exato segundo o barulho da chuva mudou. Deixou de ser só aquele chiado de água no teto e virou um estalo seco, alto, vindo da mata escura. Cac! Parecia que um osso gigante tinha se quebrado bem do nosso lado. O Tião, coitado, ainda estava com a flanela na mão, aquela que ele tinha usado para limpar o vidro. Ele olhou para mim com os olhos arregalados, refletindo a luz amarela do painel, e a cor sumiu do rosto dele. — O que foi isso, seu Antônio? Ele sussurrou, a voz sumindo na garganta. Eu não respondi, não conseguia. Meus dedos apertavam o volante com tanta força que doíam, mas eu não sentia.
Eu olhei para fora, para aquele breu além do farol. A árvore caída na nossa frente não era o problema, meu bem. Ela era só o aviso. O problema era o que vinha descendo atrás dela. Nesse momento, o pessoal lá no fundo começou a acordar de vez. Sabe como é passageiro, né? O ônibus para no meio do nada, o motor muda o barulho. A pessoa desperta no susto. "Motorista, por que parou?" gritou um homem com voz de sono. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou aquela senhora que estava rezando, já se levantando da poltrona. Eu virei um pouco para trás, tentando passar uma calma que eu mesmo não tinha. O coração batia na garganta. "É só uma árvore na pista, minha gente. Ninguém levanta, por favor. Fiquem sentados nos seus lugares. A gente já vai resolver." Resolver? Que mentira. Eu não tinha como resolver nada. A gente estava preso numa curva de serra, de noite, debaixo de um dilúvio, sem acostamento, sem rádio para pedir socorro. O ônibus estava parado, bufando aquele ar comprimido do freio. Tss. E o chão. O chão embaixo do asfalto parecia que estava mole, como se fosse gelatina. Seu Antônio. O Tião apontou para o lado direito, para o paredão do morro, tremendo a mão. "Olha lá." Eu olhei. O farol amarelo iluminou uma cena que eu vejo nos meus pesadelos até hoje. A água que descia do barranco não era mais transparente, era marrom. Uma lama grossa, pesada, descendo feito cachoeira, trazendo pedras, galhos e pedaços de cerca. E ela não estava só escorrendo, ela estava borbulhando. O barulho lá fora virou um ronco grave, profundo, que vinha de dentro da terra, como se a montanha estivesse rugindo de raiva. O chão do ônibus começou a vibrar. Não era a vibração do motor diesel. Era uma tremedeira que fazia os dentes da gente baterem na boca. As janelas começaram a chacoalhar nos trilhos. As malas no bagageiro de cima começaram a cair. Tum, 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 assustando ainda mais o povo. Eu olhei pelo vidro lateral, aquele do meu lado esquerdo, e vi a terra se mexendo. O morro inteiro. Você consegue imaginar isso? O morro inteiro estava andando. As árvores que estavam em pé começaram a inclinar todas juntas, devagarzinho, como se estivessem fazendo uma reverência macabra. A sensação foi de enjoo imediato. O ônibus, aquele gigante de ferro que eu achava tão seguro, de repente parecia uma caixa de fósforo boiando na enxurrada. A traseira dele começou a escorregar de lado. "Tá caindo! A barreira tá caindo!" Alguém gritou lá no fundo com voz de pânico total. Foi uma gritaria, né? Um desespero. Gente tentando levantar, gente se jogando no chão, mãe gritando pelo filho. Eu travei no volante. É engraçado, né? Diante da morte, a gente faz coisas inúteis. Eu pisava no freio com os 2 pés, com toda a força, como se o freio pudesse segurar a montanha no lugar. "Segurem firme!" Eu berrei, mas minha voz sumiu no estrondo. O ronco virou um estouro ensurdecedor. Parecia que um trem de carga estava passando por cima da gente. A luz do farol iluminou por um segundo uma onda de terra preta, alta, uns 3 ou 4 metros de altura, vindo na nossa direção, engolindo a árvore que já tinha caído como se fosse um graveto. Eu olhei para o Tião. A última coisa que vi foi o rosto dele, virado para mim, a boca aberta num grito que eu não consegui ouvir. Ele tentou se segurar na barra de ferro da porta, mas o ônibus deu um solavanco violento. Tudo aconteceu muito rápido e muito devagar ao mesmo tempo. Sabe quando dizem que a vida passa diante dos olhos? Não passou vida nenhuma. Passou foi terra. Eu senti o ônibus ser levantado do chão. Não foi uma batida seca de carro. Foi como se uma mão gigante tivesse pegado o ônibus por baixo e jogado ele para o abismo. O vidro da frente estourou. Não quebrou, ele explodiu para dentro. Milhares de caquinhos voando na minha cara, misturados com água gelada e barro. O farol apagou. A escuridão tomou conta de tudo. A única coisa que sobrou foi o barulho. Ferro retorcendo, vidro quebrando, gente gritando e aquele som maldito de terra esmagando tudo.
Eu fui jogado contra a porta do motorista. O cinto de segurança apertou meu estômago até faltar ar. Senti o ônibus virar. Ele tombou uma vez, bateu em alguma coisa dura, talvez uma rocha, virou de novo. Eu rodopiava lá dentro, batendo o ombro, a cabeça, o joelho. A cada pancada eu pensava, acabou, é agora. A imagem da Lúcia na porta da cozinha veio na minha mente, nítida, no meio daquele breu. Volta, que dia? Eu não ia voltar. Eu tinha teimado, eu tinha escolhido o dinheiro e agora a serra estava cobrando. De repente, o movimento parou. Mas não foi uma parada suave. Foi um impacto seco, brutal. O ônibus deve ter batido no fundo de algum buraco ou contra árvores mais embaixo. Senti um peso descomunal nas pernas. A lama. A lama estava entrando. Eu sentia ela gelada, pastosa, subindo pelas minhas canelas pelos joelhos. Ela tinha cheiro de mato podre, de raiz arrancada. O silêncio que veio depois foi a pior parte. Não era um silêncio de paz. Era um silêncio de morte, interrompido só pelo barulho da chuva que continuava caindo lá fora, indiferente à nossa desgraça. As luzes de dentro tinham apagado. Eu estava no escuro total. Tentei mexer o braço, doeu. Tentei mexer a perna. Não consegui. Estava preso. O barro me apertava como concreto fresco. Tião? Chamei. Minha voz saiu rouca, fraca, com gosto de terra na boca. Tião, você tá aí? Ninguém respondeu. Só o barulho da chuva batendo na lata retorcida. Do fundo do ônibus, comecei a ouvir gemidos, choro baixo, tosses, e o cheiro de diesel começou a subir forte, misturado com o cheiro da terra molhada. O medo de pegar fogo. Ah, esse medo gelou meu sangue. Mas o pior medo não era esse. O pior medo era perceber que a gente estava soterrado, que o mundo tinha caído em cima da gente e ninguém sabia onde a gente estava. Eu estava vivo. Nem desmaiar, desmaiei. O coração batia descompassado no peito, as costelas doíam. Mas ali, naquela escuridão úmida e fria, eu comecei a entender o tamanho do buraco em que eu tinha me metido. A tempestade tinha vencido. Fechei os olhos, mesmo no escuro, e tentei rezar. Mas a única coisa que vinha na minha cabeça era a culpa. Por que eu não fiquei em casa? Por que eu não ouvi a Lúcia? A culpa, meu bem. A culpa pesa mais que toneladas de terra. O cheiro. A primeira coisa que voltou para mim, antes mesmo da dor ou do entendimento de onde eu estava, foi o cheiro. Era um cheiro forte, ardido, que entrava pelo nariz e queimava a garganta, cheiro de óleo diesel derramado. E, meu bem, para quem vive na estrada, esse é o cheiro do medo, porque onde tem diesel vazando e fio elétrico solto faiscando, tem fogo. E fogo num lugar daquele, preso nas ferragens, é a morte mais triste que um homem pode ter. Eu tentei puxar o ar, mas o ar estava pesado, grosso, tinha gosto de terra. Sabe quando você cai de boca na areia? Era aquilo, só que molhado, pastoso. Cuspi para o lado, tentando limpar a boca, e senti aquele gosto metálico de sangue no canto do lábio. Passei a língua nos dentes, parecia que estava tudo no lugar, mas a gengiva pulsava. Abri os olhos de novo, piscando várias vezes, esperando que a vista acostumasse com o breu. Mas não tinha o que acostumar. A escuridão era completa, daquelas que a gente não enxerga a própria mão na frente do nariz. Era como se tivessem apagado o mundo e esquecido a gente lá dentro. Aos poucos, o corpo começou a mandar notícias. E não eram notícias boas. A dor começou a aparecer, não de uma vez, mas chegando devagar, como uma visita indesejada. Primeiro, uma queimação no ombro esquerdo, onde o cinto tinha segurado o tranco. Depois, uma dor surda, profunda, na perna direita. Tentei mexer o pé, nada. Tentei puxar o joelho, nada. Foi aí que o pânico bateu forte. A minha perna não estava só presa, ela estava enterrada. Eu estava enterrado vivo. Valha-me Deus. Levei a mão esquerda que estava solta, até embaixo, tateando no escuro. Meus dedos encontraram o volante retorcido, o painel quebrado e, logo depois, a lama. Era uma lama fria, gelada, de doer os ossos.
Ela tinha invadido a cabine até a altura da minha cintura. Eu estava plantado dentro do ônibus. Tião? Chamei de novo. Dessa vez minha voz saiu mais firme, mas ainda rouca. Tião, pelo amor de Deus, fala comigo. Estiquei o braço para o lado direito, onde devia estar o banquinho dele. Minha mão bateu em algo duro, metal amassado. O teto do ônibus. Meu Deus, o teto estava baixo demais. A gente tinha amassado igual latinha de refrigerante. Continuei tateando, desesperado, procurando um braço, um ombro, o tecido da camisa do uniforme dele. Meus dedos tocaram em algo molhado e quente. Não era lama. Era uma textura diferente. Recuei a mão num susto, sentindo o estômago revirar. Limpei a mão na calça, tremendo. Eu não queria saber o que era aquilo. Eu preferia não saber. Tião, sussurrei, mas agora já sem esperança de ouvir resposta. O silêncio do meu parceiro doía mais que a perna quebrada. Aquele menino cheio de vida que ia comprar tecido para o vestido da noiva. Nesse momento, o ônibus deu um estalo. Tac! A estrutura de metal rangendo, se acomodando na terra. Meu coração parou. Se aquilo se mexesse mais 1 centímetro, se escorregasse mais barranco abaixo, a gente ia rolar para o fundo do vale. Ninguém se mexe e eu tentei gritar, mas saiu meio engasgado. Pelo amor de Deus, ninguém faz movimento brusco. Lá atrás, o silêncio de morte tinha acabado. Agora, o que se ouvia era pior. Eram os gemidos. Não era gritaria de pânico, era aquele gemido baixo, contínuo de gente machucada. Ai, ai, mãe. Ouvi uma voz masculina chamando por Betty, repetidamente. Betty, acorda. Betty, fala comigo. E a Betty não respondia. O choro do bebê tinha parado. E isso me apavorou. Será que... Eu balancei a cabeça com força, tentando espantar o pensamento ruim. Não podia pensar nisso. Se eu pensasse nisso, eu desabava. E eu não podia desabar. Eu era o motorista. A culpa era minha. A responsabilidade era minha. Tentei olhar para cima, ou para o que eu achava que era cima. Onde estava o vidro da frente não tinha nada, só terra e galhos. A chuva continuava caindo e a água escorria para dentro da cabine, misturando com o barro e o diesel, formando uma poça gelada no meu colo. Eu tremia de frio, mas também de choque. O tempo parecia ter congelado. Eu não sabia se tinham passado 5 minutos ou 5 horas desde a queda. Sem relógio, sem luz, a gente perde a noção de tudo. Comecei a tatear o painel de novo, procurando o rádio amador, aquele que a gente usava para falar com a base em caso de emergência, embora quase nunca funcionasse na serra. Meus dedos encontraram o suporte, mas o aparelho tinha sido arrancado com o impacto. Só tinha fio solto. Droga! Bati a mão na lama. Maldita hora que eu saí de casa. Maldita ganância. A imagem da Lúcia voltou com força. Se eu morresse ali, naquela cova de ferro e barro, ela ia ficar viúva com 2 filhos pequenos. E o pior, a última lembrança que ela teria de mim seria eu saindo apressado, sem dar tchau direito, escolhendo o trabalho em vez da família. Isso me corroía por dentro. Eu não podia morrer. Eu não podia deixar aquela ser a última página da minha história. Falei com Deus em pensamento, pedi uma chance para ele. Tem alguém me ouvindo? Uma voz surgiu lá do meio do ônibus. Era uma voz de homem, firme, mas carregada de dor. Tô ouvindo, respondi na hora. Aqui é o motorista. Eu tô preso na frente. Quem tá falando? Aqui é o Dr. Marcos, sou médico. A voz dele trouxe um pingo de alívio no meio do inferno. Eu tô preso entre os bancos, acho que quebrei o braço, mas tem gente pior aqui. Tem gente que não tá respirando. Médico. Deus tinha colocado um médico no ônibus. Doutor? Eu engoli o choro. O senhor consegue se soltar? Consegue ajudar alguém? Não consigo me mexer, motorista. Tô prensado. A senhora do meu lado. Acho que ela se foi. O pescoço dela tá numa posição ruim. Aquela frase caiu como uma pedra no meu peito. A senhora se foi? Seria a dona do terço?
Aquela que estava rezando? De repente, ouvi um som de rasgar, seguido de um clarão fraco. Alguém tinha conseguido riscar um fósforo ou um isqueiro lá no fundo. Não! Eu gritei com toda a força que me restava, ignorando a dor nas costelas. Apaga isso! Tem diesel vazando! Vai explodir tudo! O clarão apagou na mesma hora. O silêncio voltou, pesado, tenso. Desculpa. Eu só queria ver. A voz veio chorosa de um rapaz jovem. Não risca nada, meu filho, pelo amor de Deus. O tanque estourou. Se tiver uma faísca, a gente vira torrada aqui dentro. Ninguém acende nada. Fiquei ali, respirando ofegante, sentindo o suor frio misturar com a lama na minha testa. A situação era desesperadora. Presos, feridos, no escuro, com risco de explosão e soterramento. E a chuva lá fora não dava trégua. Eu ouvia a água batendo na lataria retorcida. Plec, plec, plec. Parecia que estavam jogando pás de terra em cima de um caixão. Tentei me acalmar. Precisava pensar. Antônio, usa a cabeça. Você conhece de mecânica? Você conhece de estrada? Onde a gente estava? Pelo tempo que rodamos e pela curva, a gente devia ter caído numa ribanceira funda, talvez uns 30 ou 40 metros. Ninguém lá em cima ia ver a gente fácil, ainda mais com essa chuva e neblina. O resgate ia demorar. Podia levar a noite toda. A noite toda. Será que a gente aguentava essa noite toda? O frio estava aumentando. Meus dentes começaram a bater sem eu querer. Trac, trac, trac. A perna presa já não doía tanto, estava ficando dormente, o que me preocupava mais do que a dor. Dormência é sinal de sangue que não circula. Motorista, a voz do médico chamou de novo. A gente precisa manter o pessoal acordado. Se alguém tiver com hemorragia ou concussão e dormir, pode não acordar mais. Fala com eles. Falar o quê, doutor? Perguntei, sentindo a garganta travar. Vou falar o quê? Que eu joguei todo mundo no buraco? Fala qualquer coisa, conta uma história. Pede para rezar. Qualquer coisa para manter a mente funcionando. O silêncio é nosso inimigo agora. Respirei fundo. O ar pesado e tóxico entrou no pulmão. Eu precisava ser o líder ali, mesmo sendo o culpado. Pessoal? Comecei, mas a voz falhou. Tossi e tentei de novo, mais alto. Pessoal, escuta aqui o Antônio. A gente vai sair dessa. O resgate já deve estar vindo. Logo, logo a gente vai ver as luzes deles lá em cima. Mentira. Ninguém ia ver nada. Mas a esperança é a única coisa que sobra quando a gente perde tudo. Eu quero que cada um diga seu nome. Vamos fazer uma chamada. Quem puder falar, fala. Começando lá do fundo, houve um tempo de espera. Depois, uma voz tímida surgiu. Eu sou o Pedro, tô com a perna presa. Eu sou a Maria, tô bem, só ralada. Carlos, tô aqui. Um por um, as vozes foram surgindo na escuridão. Vozes fracas, chorosas, assustadas. A cada nome, eu contava mentalmente. Eram 42 passageiros na lista de embarque. Contei 12 vozes, 13 com o médico, 14 comigo. Onde estavam os outros 28? O silêncio dos que não responderam era um peso que esmagava mais que a terra. E foi aí, quando o desespero estava quase ganhando a batalha, quando eu estava quase entregando os pontos e aceitando que ia morrer ali, que eu ouvi. Não foi um nome, não foi um pedido de socorro. Veio lá do meio do ônibus, de um lugar que a lama tinha coberto bastante. Era um som baixo, doce, tremido, mas afinado. Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. Uma mulher cantando, cantando para ninar alguém. A voz dela era calma, contrastando com o inferno que a gente estava vivendo. Aquela melodia simples, que eu cantei tantas vezes para os meus filhos dormirem, entrou no meu ouvido e foi direto no coração. Aquela cantiga, boi da cara preta, no meio daquele inferno de lama e ferro retorcido, aquela voz feminina cantando baixinho teve um efeito que eu nunca vou esquecer.
Sabe quando você está num pesadelo, correndo de um bicho, e de repente acorda na sua cama quentinha? Foi uma sensação parecida. Por um segundo, aquele canto suspendeu o medo. O ônibus inteiro ficou quieto. Os gemidos de dor pararam, o choro dos outros diminuiu. Parecia que todo mundo estava prendendo a respiração para ouvir aquele fio de esperança. Era uma voz trêmula, chorosa, mas não desafinava. Ela repetia a letra, de novo e de novo, como se fosse uma reza, um mantra para afastar a morte. Dona? Eu chamei tentando não falar muito alto para não quebrar o encanto. A senhora está machucada? A criança está bem? Ela não respondeu, nem parou de cantar. Continuou no mesmo ritmo, balançando a voz como quem balança berço. Pega esse menino, que tem medo de careta. Eu entendi ali que ela não estava cantando para a gente. Ela estava em choque. Estava fechada no mundinho dela, tentando acalmar o filho, ou talvez a si mesma, no meio da escuridão. Mas aquilo serviu de âncora para nós. Enquanto ela cantasse, significava que tinha vida lá atrás. Significava que a gente não estava sozinho na cova. Mas o alívio dura pouco quando o corpo está gritando, viu? A realidade voltou com força. E a realidade era fria. Você não faz ideia do que é o frio da terra, meu bem. Não é igual a frio de vento, que você põe um casaco e passa. O frio da terra molhada entra pelo poro, vai na carne e gela o osso. Minha perna direita, a que estava enterrada até a coxa, já não doía mais. E isso era o que me apavorava. A dormência tinha subido até a virilha. Eu tentava mexer os dedos do pé e não sentia nada. Era como se minha perna tivesse sido cortada fora e jogada longe. Doutor Marcos? Chamei o médico de novo, precisando ouvir uma voz racional. Tô aqui, motorista, ele respondeu, mas a voz dele estava mais fraca, arrastada. Minha perna... Eu não sinto mais ela. Tá tudo dormente. Isso é ruim? Ele demorou para responder. Ouvi ele tossir, uma tosse úmida, feia. É a circulação, Antônio. A pressão da terra prende o sangue. Tenta mexer o quadril. Tenta mudar de posição, mesmo que seja milímetros. Não fica estático. Tentei. Deus sabe como eu tentei. Apoiei as mãos no painel quebrado, forcei as costas contra o banco, fiz força para puxar a perna, mas foi inútil. A lama tinha secado um pouco e virado uma morsa de concreto. Gritei de frustração, batendo a mão no volante. A única coisa que consegui foi uma pontada aguda nas costelas que me fez perder o fôlego e ver estrelas na escuridão. Desabei no banco, suando frio, o coração disparado igual tambor. A exaustão começou a bater. Sabe aquele cansaço que pesa na pálpebra? Aquele sono gostoso, convidativo, que diz: dorme, Antônio, dorme que a dor passa, dorme que o problema some. Era tentador. Meu corpo pedia para apagar, mas a voz do médico ecoou na minha cabeça. Se dormir, pode não acordar mais. Eu precisava ficar acordado. Mas como? No escuro absoluto, sem relógio, sem ter o que ver, a mente da gente começa a pregar peças. A gente começa a ver coisas que não existem. Comecei a ter uns lampejos, uns cochilos acordados. De repente, eu não estava mais no ônibus. Eu estava na sala da minha casa. Via a TV ligada, aquela TV de tubo antiga, passando novela. Via o Júnior sentado no tapete brincando de carrinho, a Clarinha no colo da mãe, o cheiro de café fresco. Pai? Ouvi a voz do Júnior. Abri os olhos no susto. Escuridão. Cheiro de diesel e barro. Ninguém tinha me chamado. Era coisa da minha cabeça. As lágrimas desceram quentes pelo meu rosto, lavando a sujeira da lama. Eu chorava em silêncio, de boca fechada, engolindo o soluço para não assustar os outros. Eu ia morrer ali. Eu tinha certeza. Ia morrer enterrado num buraco de serra, longe de casa. E meus filhos iam crescer sem pai. A Lúcia ia ter que vender a casa. O Júnior ia ter que trabalhar cedo. A Clarinha ia entrar na igreja para casar sozinha, sem ninguém para levar ela no altar. Foi aí que eu imaginei a Lúcia com outro homem e ele levando a Clarinha no altar. A culpa voltou a me moer.
Cada decisão errada daquela semana passava na minha frente como um filme. A hora extra, a teimosia, a falta de beijo na despedida. Na volta eu trago um doce. Que doce, Antônio? Você trouxe foi desgraça. Motorista, uma voz nova chamou. Era uma moça jovem, voz de choro. Que horas são? Eu quis rir. Rir de desespero. Que importava a hora? Não sei, minha filha. Meu relógio sumiu na batida, mas deve ser madrugada. Logo o sol nasce. Será que eles estão procurando a gente? Claro que estão. Menti, com a maior convicção que consegui reunir. A empresa tem controle. Se o ônibus não chega no posto de verificação, eles acionam a polícia rodoviária na hora. Já deve ter bombeiro descendo a serra de rapel, helicóptero, tudo. Fica calma. Era mentira. Com aquela tempestade, helicóptero não voava. E na serra, ônibus sumia. Isso achavam 2 dias depois. Mas eu não podia tirar a esperança dela. A esperança era o único ar que a gente tinha para respirar ali dentro. A cantoria da mulher tinha parado um pouco. Ficou um silêncio pesado. Dona! Chamei de novo, agoniado com o silêncio. Canta mais, por favor. Ajuda a gente a não dormir. Houve uma pausa. E então ela começou de novo. Mas dessa vez não era cantiga de ninar. Era um hino de igreja. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. A voz dela estava mais fraca, mas carregada de uma fé que eu, pecador que sou, nunca tinha tido. E aconteceu uma coisa bonita, meu bem. Lá no fundo, outra voz se juntou a ela. Uma voz masculina, grossa, desafinada. Depois outra. Depois a moça que tinha perguntado as horas. Em poucos segundos, aquele ônibus soterrado virou uma igreja. Gente machucada, gente presa, gente morrendo, todo mundo cantando no escuro. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Eu não sou de cantar, tenho voz de taquara rachada, mas me peguei murmurando junto. E enquanto eu cantava, senti uma coisa estranha, uma calma. Parecia que alguém tinha sentado do meu lado no banco do motorista. Não o Tião, que continuava em silêncio absoluto, e eu já tinha aceitado que ele tinha partido, mas uma presença. Eu juro para você, não estou inventando. Senti um calor no ombro esquerdo, como se uma mão estivesse pousada ali, me segurando. Calma, Toninho, aguenta firme. Podia ser delírio da dor? Podia. Podia ser o cinto apertando? Podia. Mas na hora eu senti que era a Lúcia rezando por mim lá em casa. A música acabou e o silêncio voltou, mas agora menos pesado. Doutor Marcos? Chamei. Silêncio. Doutor? Nada. O médico não respondeu. Um frio na espinha me percorreu. Será que ele tinha dormido? Ou será que... Doutor, fala comigo, gritei, esquecendo a calma. Tô aqui. A voz veio num sussurro, quase inaudível. Tô cansado, motorista. Muito cansado. O ar tá acabando aqui no meio. Isso era verdade. O ar estava ficando viciado. O cheiro de diesel estava dando dor de cabeça em todo mundo, e quanto mais a gente falava ou cantava, mais oxigênio gastava. Era uma escolha cruel mesmo, meu bem. Se a gente falasse para se manter acordado, gastava o pouco ar limpo que tinha. Se ficasse quieto, o sono da morte vinha sorrateiro. E naquele lugar apertado, com o cheiro de diesel ficando cada vez mais forte, parecia que tinham jogado um pano molhado em cima da cara da gente. O ar estava pesado, tóxico. Eu tentei, juro que tentei manter o olho aberto. Fiquei repetindo o nome dos meus filhos, fiquei tentando lembrar a tabuada, vê se pode? Tentando lembrar o caminho do ônibus. Qualquer coisa. Mas a cabeça foi ficando leve, uma tontura esquisita. A voz do doutor Marcos parou. A voz da mulher que cantava foi ficando longe, longe, até sumir. Eu apaguei. Não sei se desmaiei de dor ou se foi a fumaça do óleo queimado. Só sei que caí num poço sem fundo. Tive sonhos, sim. Sonhos agitados, confusos. Parecia que eu estava tentando correr na praia, mas a
Prendia meu pé. Via vultos, ouvia vozes que não existiam, mas não lembro de nada direito. Só da sensação de sufoco. Não sei quanto tempo passou. O que me acordou não foi luz, nem voz de anjo. Foi barulho de botina. Tum, tum, crack. Abri o olho num susto, puxando o ar com força, engasgando. O cheiro de diesel ainda estava lá. A chuva tinha diminuído. Não era mais aquele dilúvio barulhento. Era só uma garoa fina pingando na lata. Tum, tum. Alguém estava andando em cima do ônibus. Tem alguém vivo aí? Uma voz abafada gritou lá de fora. Voz grossa, de homem. Eu tentei gritar, aqui, mas a voz não saiu. A garganta estava seca, colada. Tossi, uma tosse seca que rasgou o peito. Ih, ouvi tosse! A voz lá fora alertou. Traz a alavanca. Aqui na frente. Eu comecei a bater na lataria da porta com a mão que estava solta. Pá, pá, pá. Era fraco, mas era o que eu tinha. De repente um barulho de ferro sendo entortado. Si. Uma fresta de luz cinzenta entrou. Era a luz da manhã, meu bem. Uma luz triste, nublada, de um dia que nascia em cima da tragédia. Um rosto apareceu na fresta. Um bombeiro. Mas não era igual a esses de filme, limpinhos. O homem estava coberto de lama da cabeça aos pés. O rosto sujo de barro, o olho vermelho de cansaço. Ele usava uma capa amarela rasgada no ombro. Achei o motorista, lá ele gritou para trás. Tá vivo. Tira a gente. Consegui sussurrar. Calma, guerreiro. A gente chegou. O acesso é difícil. Tivemos que descer no braço. Aguenta firme. Ele forçou mais a entrada com um pé de cabra. O metal cedeu com um gemido. Ele entrou, escorregando na lama que cobria o painel, se espremendo entre o teto amassado e o volante. A primeira coisa que eu fiz, antes mesmo de pedir para ele me soltar, foi apontar para o lado. O doutor, falei com a voz falhando, tem mais gente, o médico está ali atrás, ele estava falando comigo, ele estava vivo. Vê ele primeiro. O bombeiro olhou para onde eu apontei. O Dr. Marcos estava preso entre dois bancos com a cabeça baixa. Calma, vou verificar. O bombeiro disse. Sério. Ele se arrastou por cima dos destroços com dificuldade. Chegou perto do médico. Eu fiquei olhando sem piscar, o coração na boca. Acorda, doutor, acorda! Eu repetia na minha cabeça. O bombeiro tirou a luva grossa de couro, colocou 2 dedos no pescoço do médico, na carótida. Ficou ali, parado, olhando para o relógio de pulso, com a testa franzida. 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos. Eu via a expressão do bombeiro mudar. Ele soltou o pescoço, encostou o ouvido perto da boca do médico para ver se tinha respiração. Nada. Ele balançou a cabeça negativamente para o companheiro que estava entrando atrás dele. Não! Eu gritei, eu tentei gritar. Ele estava falando comigo. Ele me disse para não dormir. Checa de novo. O bombeiro voltou para perto de mim. O olhar dele era pesado, de quem já tinha dado aquela notícia 1000 vezes. Sinto muito, amigo. Sem pulso, pupila dilatada. Ele já foi. Provavelmente hemorragia interna ou asfixia pela posição. Mas ele falou, eu chorei. Ele salvou a minha vida. Às vezes a pessoa gasta a última energia para ajudar o outro guerreiro. Acontece. O bombeiro então se virou para o meu lado direito, para o banco do cobrador. O Tião, meu Deus do céu. E esse aqui, ele perguntou apontando a lanterna. É o Tião, meu cobrador. Ele parou de responder logo na batida. O bombeiro fez o mesmo procedimento. Se esticou, colocou a mão no pescoço do Tião, que estava numa posição muito feia, prensado, estava roxo, lábios quase pretos. O bombeiro nem precisou de muito tempo. Ele só tocou, sentiu a pele fria, a falta de batimento e recolheu a mão. Fez o sinal da cruz rápido, respeitoso. Óbito confirmado também. Aquilo foi um soco na minha alma. Confirmar é diferente de imaginar. Eu até agradeci por estar escuro todas aquelas horas que passamos ali, porque ficar encarando um amigo morto por horas, eu não
Enquanto ninguém checa, a gente tem aquele 1% de esperança tola. Quando o homem diz sem pulso, a esperança morre e vira luto. Agora é você, e o bombeiro disse, voltando o foco para mim. Sua situação é feia. A lama travou tudo. O resgate foi brutal. Como não tinha como trazer equipamento pesado para aquele buraco no meio do mato, eles tiveram que usar o que tinham na mão. Alavanca, serra manual e macaco de levantar caminhão. Eles colocaram o macaco hidráulico embaixo do painel amassado que prendia minha perna. Vai doer, o bombeiro avisou segurando meu ombro. Quando aliviar a pressão, o sangue vai tentar voltar e vai parecer fogo. Prepara. Começaram a bombear. Crec, crec, crec. Cada estalo do metal era uma facada na minha perna. E ele tinha razão. Quando o ferro desencostou da minha coxa, uma dor alucinante subiu pela espinha. Eu mordi meu próprio braço para não urrar, sentindo gosto de sangue e barro. Minha vista escureceu. Tira ele, agora! O comando veio rápido, me puxaram. Senti que minha perna tinha ficado lá dentro, de tão dormente que estava. Enquanto me amarravam na prancha de madeira para me içar barranco acima, o desespero bateu forte. Eu via outros bombeiros descendo com cordas, passando por mim para entrar no que sobrou do ônibus. Eu agarrei a capa amarela do chefe da equipe com a mão suja de lama. Apertei com força, ignorando a dor. Escuta, chefe! Eu gritei, tentando ser ouvido no meio da garoa. Vocês têm que procurar direito. Ontem à noite... A gente fez uma chamada. Tinha 14 pessoas falando. Eu contei. Tinha eu, o médico, e mais 12 lá atrás. O bombeiro parou, segurou meu braço com firmeza e olhou no meu olho. Ele não desmentiu, mas ficou sério. 14? O senhor tem certeza, motorista? Tenho. Todo mundo respondeu à chamada. A mulher que cantava, o rapaz do isqueiro, tinha 14 vivos. Onde estão eles? O homem hesitou por um segundo. Ele sabia que a situação era crítica, mas manteve a postura profissional. Olha, companheiro, na varredura que a gente fez agora para entrar, só escutamos resposta de uns 6 ou 7. O silêncio lá no fundo está grande, mas não se preocupa com conta agora. Mas eles estavam vivos? Eu insisti, chorando. Não deixem ninguém para trás. Ninguém fica para trás, ele disse firme, dando um aperto no meu ombro. A gente vai revirar cada centímetro de lata e barro. Se tiverem lá, a gente tira. Agora deixa a gente trabalhar e cuida dessa perna. Isso a ele! Ele gritou para a equipe de cima. Fui puxado serra acima. O corpo doía, a perna pulsava, mas a cabeça não parava. Eu sabia que a matemática não batia. De 14 vozes para 7, o que tinha acontecido naquelas horas de silêncio? Será que morreram, como o Dr. Marcos? A subida foi lenta. Quando finalmente chegamos na estrada, me colocaram numa ambulância. Antes da porta fechar, eu fiquei olhando para a beirada do precipício. Os bombeiros continuavam descendo. Eles iam ficar lá horas, talvez dias, e eu estava indo embora, sem saber quem ia voltar comigo. A porta fechou. O motor ligou, e a dúvida foi comigo viagem abaixo. A viagem naquela ambulância até a cidade foi um borrão de dor e barulho. A estrada estava ruim, cheia de barro e galho caído, e cada buraco que o pneu passava, meu corpo dava um pulo na maca. A minha perna. Ah, meu bem, parecia que tinha um cachorro raivoso mordendo ela sem soltar. Eu só lembro de apertar a mão do enfermeiro e rezar para apagar de vez. Quando a porta abriu, o cheiro mudou. Saiu o cheiro de mato e diesel. Entrou o cheiro de álcool e éter. Era o hospital da cidade vizinha, uma santa casa antiga, daquelas de corredor largo e teto alto. Foi uma correria danada. Trauma de soterramento. Prepara o centro cirúrgico. Traz sangue. Eu via luzes brancas passando no teto, gente de branco correndo. Alguém cortou minha roupa suja com uma tesoura. Alguém furou meu braço. De repente, uma máscara desceu no meu rosto. Um médico de óculos fundo olhou para mim e disse: "Respira fundo, motorista. Vamos consertar isso." O cheiro era doce, enjoativo. O mundo girou e ficou escuro. Dessa vez, sem sonho e confusão. Só o apagão. Acordei não sei quanto tempo depois.
Podia ser dia, podia ser noite. O quarto estava na penumbra. Minha boca estava seca, igual deserto. Tentei me mexer e senti o peso. Olhei para baixo. Minha perna direita estava enfaixada, suspensa num suporte, cheia de ferro, atravessando a carne. Parecia uma antena de TV espetada na minha canela, mas estava lá. Eles não tinham cortado. Água. Eu gemi. Uma enfermeira veio rápido. Molhou minha boca com um algodão. Aos poucos, a névoa da anestesia foi saindo e a memória voltou com a força de um coice. O ônibus, a serra. O Tião morto do meu lado. A minha esposa... Sussurrei. A Lúcia. Ela tá lá fora, seu Antônio, a enfermeira disse, com voz calma. Tá te esperando tem um tempão. Vou chamar. Quando a Lúcia entrou, meu bem, aquilo me desmontou. Ela estava com o rosto inchado de chorar, o cabelo despenteado, segurando a bolsa com as duas mãos, como se fosse um escudo. Quando ela me viu naquela cama, todo quebrado mas vivo, ela soltou um grito abafado e correu para o meu lado. Toninho, graças a Deus. Abracei minha mulher com a força que me restava. O cheiro dela, cheiro de casa, de sabão de coco. Chorei no ombro dela tudo o que eu não tinha chorado na serra. Me perdoa, Lúcia. Eu soluçava. Eu devia ter ficado. Eu matei aquela gente toda. Shhh. Não fala isso. Foi uma fatalidade. A serra caiu. Ninguém segura a serra. O importante é que você voltou para os meninos. Ficamos ali um tempo só respirando. Depois que eu acalmei, a pergunta que estava entalada na garganta saiu. Lúcia, e os outros? O hospital tá cheio? Quantos vieram? A Lúcia se afastou um pouquinho, secando o rosto. Ela olhou para a enfermeira, depois para mim. O olhar dela era triste. Toninho, o resgate demorou muito. Eles ficaram trabalhando lá até agora há pouco. Quantos, Lúcia? Insisti, sentindo o coração disparar. Eu contei 14 falando comigo de noite. O bombeiro disse que ouviu menos de manhã. Quantos saíram vivos? Ela segurou minha mão com as duas mãos dela, como se quisesse me proteger da resposta. Trouxeram 9 com vida para cá, Toninho. Você e mais 8. O número bateu em mim. 9. Só 9? Minha voz falhou. Mas o ônibus tinha 42. Os outros... Ela engoliu seco. Ou morreram na batida, ou o barranco engoliu, ou não resistiram esperando-lhe o socorro. O médico disse que muita gente morreu de frio ou sufocado durante a madrugada. Aquilo confirmou meu pior pesadelo. Aqueles que pararam de responder na chamada, o doutor Marcos e os outros, eles morreram esperando. Morreram enquanto eu dormia. E a mulher do bebê? Perguntei rápido, lembrando da minha âncora. Uma mulher que cantava. Ela salvou a gente, Lúcia. Ela cantou a noite inteira para acalmar o filho. Ela tem que estar entre os 9. Lúcia franziu a testa confusa. Mulher com bebê? É. Ela cantava Boi da Cara Preta. Cantava hino. A Lúcia olhou para a enfermeira de novo. A enfermeira balançou a cabeça negativamente, bem devagar. Toninho, a Lúcia disse suave. Entre os sobreviventes tem 3 mulheres. A dona Marta, uma menina e uma senhora que quebrou a bacia. Nenhuma delas tinha criança. Ah, como não? Eu tentei levantar, mas a dor me derrubou. Chegou um bebê aqui, seu Antônio. A enfermeira interveio com voz profissional mais triste. Mas ele já chegou sem vida. Foi encontrado com a mãe, abraçando ele, lá no meio do ônibus, onde o teto amassou mais. Meu sangue gelou. Era ela. A Lúcia fez carinho na minha testa, que estava suando frio. Eu virei o rosto para o lado, olhando para a janela escura do hospital. A chuva batia no vidro. Plec, plec, plec. O mesmo barulho do ônibus. 9 sobreviventes. 33 mortos. A enfermeira saiu do quarto para me deixar descansar. A Lúcia ficou ali, segurando minha mão, rezando baixinho. E eu fiquei ali, vivo, mas me sentindo um intruso no mundo dos vivos. Por que eu? Por que o motorista culpado sobreviveu e a mãe que protegia o filho morreu?
Essa conta não fecha, meu bem. Nunca fechou na minha cabeça. Eu ficava olhando para o teto daquele quarto de hospital, com a perna direita pendurada naqueles ferros, parecendo um frango no gancho do açougue. E só conseguia pensar no silêncio. Sabe aquele silêncio que fica depois que o barulho acaba? Pois é. O barulho da chuva tinha parado, o barulho da serra caindo tinha parado, os gritos tinham parado. Mas dentro da minha cabeça, o barulho da culpa era uma sirene que não desligava nunca. A Lúcia? A Lúcia foi uma santa. Ela não arredou o pé daquela cadeira dura de madeira que ficava do lado da minha cama. Dormia ali, torta, acordava com dor nas costas. Mas se eu mexesse um dedo, ela já pulava. Quer água, Toninho? Tá doendo? E doía. Nossa Senhora, como doía. Só que os meus filhos, o Júnior e a Clarinha, não podiam entrar. Você sabe como é hoje, né? Hoje criança visita, tem psicólogo, tem humanização. Mas na década de 70, hospital era lugar de adulto e de doença. Tinha uma placa de metal na porta da enfermaria que dizia, em letras vermelhas, proibida a entrada de menores de 12 anos. E os médicos daquele tempo eram bravos, viu? Se vissem criança no corredor, mandavam tirar na hora. Diziam que era perigoso pegar infecção, que criança atrapalhava o repouso. Então, meus filhos tiveram que ficar na casa da minha sogra, a dona Gioconda. Minha sogra é uma mulher de ouro. Cuidava deles com todo amor. Mas saber que eles estavam lá, longe de mim e da mãe, me rasgava por dentro. A Lúcia me contava, Toninho, o Júnior perguntou se o papai não quer mais ver ele. Aquilo era uma facada no peito. Eu lembrava de quantas vezes deixei eles para viajar por dinheiro. E agora estava ali, obrigado a ficar longe por causa de uma regra fria e da minha própria teimosia. Nesse tempo todo, meu contato com meus filhos foi através de bilhete e desenho em papel de pão que a Lúcia trazia na bolsa. Eu cheirava aquele papel tentando sentir o cheirinho deles e chorava escondido quando a enfermeira não estava olhando. A saudade não era só vontade de ver, era medo. Medo de que, se eu morresse ali de uma embolia, que era comum, a última lembrança deles seria eu saindo de casa sem dar tchau. E voltando a falar daquela época, a medicina não era essa delicadeza de hoje, não. Para consertar o estrago que a lama e o ferro fizeram na minha perna, o médico teve que colocar uns pinos que atravessavam o osso e ficavam para fora da pele. Chamavam de tração esquelética. Ficava um peso amarrado na ponta, puxando a perna o tempo todo para o osso não colar torto. Qualquer movimento na cama era uma fisgada que fazia a gente ver estrela de dia. Eu fiquei 42 dias naquela posição. 42 dias olhando para a mesma mancha de infiltração na parede, ouvindo o barulho dos carrinhos de remédio no corredor e sentindo o cheiro de éter que impregnava até no gosto da comida. Mas a dor na perna era fichinha perto do que aconteceu na segunda semana. Eu vi quando a porta do quarto abriu devagarzinho e entrou uma moça de cabeça baixa. A Lúcia levantou rápido, meio assustada. Eu forcei a vista e o coração falhou uma batida. Era a Cida, a noiva do Tião, aquela mesma que queria casar de véu e grinalda, lembra? Ela estava vestida de preto da cabeça aos pés, segurando uma bolsinha na frente da barriga. Ela não chorava escandaloso, não. O choro dela era seco, daquele que já acabou a lágrima e só sobrou o soluço. Ela parou no pé da minha cama e ficou me olhando. Eu quis cavar um buraco naquele colchão e sumir. Eu era o motorista. Eu era o homem que tinha prometido para o Tião que a gente ia realizar o sonho dela. E eu estava ali, vivo, respirando, enquanto o noivo dela estava debaixo da terra. Seu Antônio, ela disse, com a voz tão fraquinha que eu tive que prender a respiração para ouvir. A mãe do Tião mandou entregar isso aqui para o senhor. Ela tirou de dentro da bolsa aquele boné que a gente usava no uniforme. Estava limpo, lavado, mas tinha um rasgo na aba. Ele tinha muito respeito pelo senhor. Dizia que o senhor era o pai dele na estrada. Aquilo me quebrou no meio, minha filha.
Eu tentei falar alguma coisa, tentei pedir perdão, dizer que a culpa era minha, que eu devia ter parado o ônibus antes, mas a voz não saiu. Só saiu um gemido feio, rouco. A Cida chegou perto, pegou na minha mão grossa e calejada, a mesma mão que segurou o volante naquela noite maldita, e apertou. Não se culpa, não. Foi a chuva. O Tião gostava do que fazia. Ela saiu do quarto sem olhar para trás, e eu desabei. Chorei feito criança que rala o joelho, mas a ferida era na alma. A Lúcia teve que pedir calmante para a enfermeira, porque eu comecei a tremer tanto que os ferros da perna batiam uns nos outros. O pior foi saber que o enterro coletivo aconteceu enquanto eu estava lá, amarrado na cama. A cidade parou, disseram. Bandeira a meio mastro, comércio fechado. Colocaram os caixões um do lado do outro no ginásio de esportes. E eu não pude ir, não pude jogar uma flor para o Tião, não pude pedir desculpa para o doutor Marcos, nem para a mãe do bebê. Eu senti que fui covarde até nisso, sabe? De não estar lá para ver o tamanho do buraco que a gente deixou. E para piorar o castigo, meu bem, chegou o Natal. Foi o Natal mais triste da minha vida. A Lúcia queria passar a noite ali comigo, sentada naquela cadeira dura, mas eu não deixei. Eu fui firme com ela, mesmo com o coração doendo. Falei, Lúcia, o lugar de mãe é com os filhos. O Júnior e a Clarinha já estão assustados na casa da sua mãe. Não deixa eles passarem a noite de Natal sem pai e sem mãe. Vai para lá. Ela chorou, teimou, mas foi. Foi para a casa da dona Gioconda ficar com as crianças e com os irmãos dela, que tinham vindo da roça para dar apoio. E eu fiquei. Lembro que, quando deu meia-noite, eu ouvi uns foguetes estourando longe, abafados pela janela fechada do quarto. As enfermeiras fizeram uma oração rápida no corredor e sumiram. Eu olhei para aquela perna pendurada para o quarto escuro e imaginei minha família reunida em volta da mesa, o Júnior abrindo presente. E eu ali, sozinho com a minha culpa. Foi a primeira vez que eu entendi que dinheiro nenhum paga a cadeira vazia, na cabeceira da mesa. E estou te falando tudo isso, minha filha. Não é para você ter pena deste velho se lamentando, não. É para você entender que eu mudei por tudo isso que me aconteceu na vida. E não vá pensando que teve conversa bonita com o doutor de cabeça não, viu? Hoje em dia dizem que a empresa manda psicólogo, dá apoio. Naquele tempo, a única visita que recebi da aviação foi de um sujeito do departamento pessoal, engravatado, segurando uma pastinha. Ele não perguntou se eu tinha pesadelo com os gritos. E eu tinha, toda noite. Não perguntou se eu estava triste. Ele só queria saber se eu lembrava se tinha acionado o freio motor, se eu tinha visto a barreira cair antes ou depois da curva. Era tudo para o seguro, tudo para proteger a empresa. Quando eu comecei a chorar, lembrando do Tião, ele fechou a pasta, pigarreou e disse: Se recomponhas, Antônio, você é um sobrevivente. Trata de ficar bom logo dessa perna que a gente precisa ver, se você ainda serve para o volante. Era assim na lata. O corpo eles mandavam consertar no hospital, mas a cabeça? A cabeça a gente que se virasse para colar os cacos sozinho. Quando finalmente o médico disse que eu podia ir para casa, eu não senti alegria, senti medo. Medo de olhar para a rua, medo de ver gente. Me colocaram numa ambulância porque eu ainda estava com gesso até a virilha e não podia dobrar a perna. A viagem de volta foi um tormento. Cada balanço do carro me lembrava o ônibus virando. Eu ia de olho fechado, segurando a mão da Lúcia, até ficar branca. Quando a ambulância parou na frente do meu portão, parecia que tinha passado 10 anos, não 2 meses. A casa estava igualzinha, o mesmo muro caiado, a mesma mangueira no quintal. Mas eu era outro homem. Me desceram na maca e, quando entrei na sala, o cheiro da minha vida antiga me bateu no rosto. Cheiro de café, de cera no chão, de brinquedo de criança. E aí, aconteceu o momento que definiu o resto da minha vida. Meus filhos. O Júnior e a Clarinha estavam na casa da avó, a dona Gioconda, para não verem a chegada tumultuada da ambulância. Mas logo que me colocaram na cama do meu quarto, a Lúcia foi buscar eles. Eu ouvi os pezinhos correndo no corredor.
Ploc, ploc, ploc. O coração disparou. Quando eles entraram no quarto e me viram, a Clarinha travou na porta. Ela olhou para mim, barbudo, magro, com aquela perna branca de gesso enorme, e ficou com medo. O pai dela, o herói que dirigia ônibus grande, tinha virado aquele trapo. Mas o Júnior não ligou para gesso, não ligou para nada. Ele correu e pulou em cima de mim, me abraçando pelo pescoço com aquela força que só criança tem. Papai voltou! Papai voltou! Ele gritava. E a Clarinha veio logo atrás, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eu enterrei meu rosto no cabelo deles, sentindo aquele cheiro de shampoo de criança, de suor de brincadeira, e percebi a loucura que eu tinha feito. Por causa de dinheiro extra, por causa de orgulho, eu quase troquei aquele abraço por um túmulo gelado na serra. Eu apertei os dois contra o meu peito, ignorando a dor nas costelas que ainda estavam trincadas, e fiz um juramento ali mesmo, em silêncio, conversando direto com Deus. Eu prometi que nunca mais, nem por todo o ouro do mundo, eu ia colocar a minha vida ou a vida de ninguém em risco numa estrada. A estrada tinha levado um pedaço de mim, tinha levado o Tião, tinha levado aquela mãe. Ela não ia levar mais nada. A Lúcia ficou parada na porta do quarto, chorando baixinho, vendo a gente embolado na cama. Eu olhei para ela por cima da cabeça das crianças e disse, com a certeza de quem viu a morte de perto, e voltou para contar história. Lúcia, acabou. O motorista de estrada morreu naquele buraco. Daqui para frente, eu sou só o pai dessas crianças e seu marido. Só isso. Ela sorriu, um sorriso aliviado, como se tivesse tirado 1 tonelada das costas. Mas a vida, meu bem, a vida cobra caro as decisões da gente. Eu sabia que não ia ser fácil. Como é que eu ia sustentar a casa? Eu não sabia fazer outra coisa a não ser dirigir. E tinha o medo do dinheiro, viu? Porque na hora do aperto é que a gente vê a realidade do trabalhador. A empresa pagou os primeiros 15 dias, tudo certo. Mas depois me mandaram para o encostamento do INPS. E aí veio o tombo. O benefício do governo pagava só o salário base, aquele que está na carteira. Mas a minha vida, as bicicletas que eu comprava, a roupa bonita, tudo isso eu pagava com as horas extras, com as dobras de turno, com as viagens de feriado. O INPS não quer saber disso. Meu salário de um dia para o outro caiu para menos da metade. A Lúcia trazia as contas de luz, de água, e eu via a mão dela tremendo. A gente, que se achava rico porque eu me matava de trabalhar, de repente se viu contando moeda para comprar leite. Aquilo me humilhava mais que a dor no osso. Eu pensava, me matei na estrada para dar conforto, e agora vou deixar eles passarem necessidade. Mas a cura, minha filha, a cura de verdade, não veio dos remédios e nem do gesso. Ela veio de quem eu menos esperava. Não sei se eu te falei que eu quase não visitava meus pais porque não tinha tempo? Pois é. Eles moravam numa cidadezinha a umas 4 horas de viagem, na roça mesmo, onde me criei. Meu pai, seu Joaquim, e minha mãe, Dona Maria. Gente simples, de mão grossa de enxada, que criou a gente com milho e feijão. Quando eles souberam que eu estava em casa, pegaram um ônibus e vieram me ver. Quando eu vi meu pai entrando no quarto, tirando o chapéu de palha com aquela humildade dele, o peito apertou. Ele sentou na beirada da cama, olhou para minha perna estropiada, olhou para minha cara de choro e não falou nada por um tempão. O silêncio dele sempre falou mais que discurso de político. Minha mãe foi para a cozinha ajudar a Lúcia e a dona Joconda, e ficamos nós dois, pai e filho. Eu baixei a cabeça, envergonhado. Pai, eu matei aquela gente, eu soltei chorando. Se eu não tivesse ido... Seu Joaquim segurou o meu braço. A mão dele era uma lixa de tanto trabalho, mas o toque era quente. Ele me olhou no fundo do olho e disse uma coisa que tirou o peso do mundo das minhas costas. Toninho, você não é Deus. Você não manda na chuva e nem segura barranco no peito. A serra caiu porque tinha que cair. Mas eu insisti para ir, pai, pelo dinheiro. E se você ficasse? Ele perguntou, calmo. O ônibus ia ficar na garagem? Eu parei,
Pensei. Não, pai. A escala estava pronta. Se eu não fosse, o chefe de tráfego ia escalar o Roberto ou o Zé Carlos. Então, o ônibus ia sair do mesmo jeito. As pessoas iam estar lá do mesmo jeito. A única diferença, meu filho, é que em vez de você estar aqui com a perna quebrada, a gente ia estar chorando no enterro do Zé Carlos. Ou você acha que o Zé Carlos segurava a montanha? Aquilo clareou minha mente de um jeito, meu bem. Foi como se a neblina daquela noite finalmente baixasse. Meu pai tinha razão. Eu era só uma peça na engrenagem. Eu não era o dono da empresa. Eu não era o engenheiro que fez a estrada mal feita. Eu não era São Pedro para mandar na chuva. Eu era o motorista. Eu sentei, liguei o motor e dirigi. O que aconteceu depois foi fatalidade. Foi a natureza cobrando o espaço dela. Foi aí que a raiva mudou de lugar. Eu parei de ter raiva de mim e comecei a enxergar como as coisas funcionavam de verdade naquela empresa. Quem ficava lá no escritório, no ar-condicionado, assinando papel e contando lucro, não sabia o que era cheiro de diesel misturado com barro. Eles não sabiam o medo que dá quando o limpador de para-brisa não vence a água. Para eles, meu bem, passageiro era número, era passagem vendida. Se a estrada estava perigosa, manda subir, o povo precisa viajar para o Natal. Eu lembrei do tal engravatado do seguro que foi me ver no hospital. A preocupação dele não era a vida do Tião, era o prejuízo do chassi do ônibus. Era saber se o seguro cobria deslizamento. Que nojo que me deu. Eu me sentindo um assassino, carregando a cruz de 33 mortes, enquanto os donos da aviação estavam preocupados em comprar outro ônibus para repor a frota e continuar faturando. Abracei meu pai e chorei um choro diferente. Um choro de alívio. Eu não era assassino. Eu fui vítima também. Eu e o Tião e todos aqueles passageiros, a gente estava no lugar errado, na hora errada, empurrados por uma necessidade de chegar e uma ganância de faturar que não era minha. Levanta a cabeça, Toninho, meu pai disse colocando o chapéu de volta. Você tem 2 filhos para criar. O que passou, passou. A lama secou. Agora trata de viver. E olha que ironia, minha filha. A empresa rica, cheia de doutor e engenheiro, não mandou ninguém para cuidar da minha cabeça. Quem foi meu psicólogo foi o seu Joaquim, um homem que mal sabia desenhar o nome no papel, que nunca sentou num banco de escola, mas que tinha a sabedoria que livro nenhum ensina. Foi aquele homem simples, com a botina suja de terra vermelha, que tirou a venda dos meus olhos. Eu estava cego. Só enxergava a minha culpa, me torturando dia e noite, e precisou ele vir lá do meio do mato para me fazer ver que eu não era o vilão da história. Ali, eu decidi que ia voltar a trabalhar, sim, porque homem não foi feito para ficar parado olhando para a parede, mas estrada, nunca mais. Eu ia dirigir onde tivesse poste de luz, onde tivesse sinal vermelho para parar e respirar. Eu ia trocar a vaidade da serra pela segurança do asfalto da cidade, porque agora eu sabia que a única carga que eu não podia perder não era a mala do passageiro, era a minha volta para casa. E para fechar essa conta do hospital, meu bem, ainda teve o dia de tirar os ferros. Se você tem estômago fraco, não imagina a agonia. Eu achei que eles iam me dar aquela anestesia de dormir de novo. Que nada. O médico, aquele mesmo de pouca conversa, disse: Seu Antônio, isso aqui é jogo rápido. Se eu te der anestesia, você corre risco, à toa. Aguenta firme que é só uma aflição. Me levaram para uma sala de gesso com cheiro forte de álcool. A Lúcia não deixaram entrar dessa vez. O médico pegou uma ferramenta que parecia um alicate de pressão, daqueles que a gente tem na caixa de ferramenta em casa, só que cromado. Ele limpou os buracos onde os pinos entravam na pele. Aquilo ardeu, porque a carne em volta fica viva, meio inflamada. Ele olhou para mim e disse: Respira fundo e não mexe a perna. Ele travou o alicate na ponta do pino e começou a girar. Minha filha, não é dor de corte. É uma sensação que não tem nome. Você sente o ferro girando dentro do tutano do osso. É uma vibração que sobe pela espinha e vai dar lá no dente.
O osso faz um barulho abafado, um crec, crec, crec seco, enquanto o parafuso vai saindo. Eu agarrei a beirada da maca com tanta força que rasguei o forro de plástico. Suava frio. O coração parecia que ia sair pela boca. Saiu um, o médico disse, jogando o pino numa bandeja de metal, com um barulho tinindo. Plim! Eram 4 pinos. 4 vezes aquela tortura. No último, eu já estava tonto, quase desmaiando de nervoso e de dor. Quando ele puxou o último ferro, ficou o buraco na minha perna, saindo um sanguinho escuro. Ele passou um curativo rápido, apertou com um esparadrapo e disse: "Pronto, agora o senhor é um homem livre. O osso tá colado." Quando eu desci daquela maca, a perna parecia de boneco de pano, bamba. Mas o alívio? O alívio foi grande. Foram 3 meses e meio carregando aquele ferro, dormindo mal, enroscando no lençol. E o banho? Minha filha, aquilo não era banho, era uma operação de guerra. O médico tinha me aterrorizado. Dizia que se caísse uma gota de água naqueles buracos dos pinos, ou amolecesse o gesso, dava gangrena e tinha que cortar a perna. Então, lavar o corpo virou um tormento. A Lúcia tinha que arrumar uns sacos plásticos grossos, às vezes saco de arroz vazio, às vezes saco de lixo lavado, e amarrar na minha perna com barbante e esparadrapo, bem apertado, até prender a circulação. Eu entrava no banheiro amparado nela, morrendo de vergonha, e sentava num banquinho de plástico duro debaixo do chuveiro. Mas não podia ligar a água forte, não. Eu tinha que ficar com a perna esticada para fora, dura, longe da água, enquanto a Lúcia me lavava com uma toalhinha úmida e sabão de coco, igual se lava, bebê. Eu, um homem daquele tamanho, que dirigia ônibus de toneladas, ali, pelado, impotente, dependendo da mulher para lavar as costas e as partes. Aquilo acabava com o meu orgulho. E o cheiro? O gesso velho começa a cheirar azedo, cheiro de suor guardado, e a pele embaixo coçava que era um inferno. Eu usava uma agulha de tricô da Lúcia para tentar coçar por dentro do gesso, mas o alívio nunca era completo. Quando acabava o banho, ainda tinha que passar álcool em volta dos pinos, que ardia feito fogo. Era nessas horas, vendo a Lúcia suada de me ajudar, que eu jurava de novo: nunca mais. Não vá achando que tirou o ferro e saiu correndo, viu? Quem dera. Quando olhei para minha perna, tive vontade de chorar. Ela estava fina, murcha, parecia a perna de outra pessoa. E o joelho? O joelho não dobrava. Tinha soldado reto. Naquele tempo, fisioterapia era luxo. O médico me mandou para casa com uma receita de analgésico e disse: bota água quente com sal e força que dobra. E quem forçava era a Lúcia. Todo dia à noite ela esquentava a água, fazia compressa e empurrava minha canela para trás. Eu mordia um pano de prato para não gritar, porque parecia que ia quebrar de novo. Foram mais uns 2 meses nessa lida, andando de muleta, aprendendo a pisar no chão devagarzinho, sentindo aquele formigamento ruim. Eu só fui firmar o pé mesmo, soltar a muleta e pegar numa bengala, 6 meses depois do acidente. A conta no banco já estava no vermelho, a gente devendo no armazém da esquina. Eu não estava 100%, longe disso. O tornozelo inchava feito pão doce no fim do dia. Mas a fome não espera osso colar, né? Com 6 meses, mesmo mancando e com a Lúcia morrendo de medo, eu vesti uma camisa limpa, penteei o cabelo e fui para a rua procurar emprego. Não na rodoviária de viagem, Deus me livre. Fui na empresa de ônibus circular, o Poeirinha, da cidade, porque ali eu sabia que, se o joelho doesse, eu parava no ponto final e esticava a perna. A primeira vez que eu sentei no banco do ônibus circular, meu bem, eu estranhei tudo. Não era aquela poltrona macia com amortecedor a ar que eu tinha no ônibus de viagem. Era um banco seco, de napa rasgada, que esquentava as costas e fazia a gente suar em bicas. O motor não ficava lá atrás, silencioso. Ele ficava na frente, ali do meu lado, dentro de uma caixa de metal fervendo, o famoso capô. E ele jogava um bafo quente insuportável justamente na minha perna direita, a perna quebrada,
que ainda inchava e doía quando esquentava demais. O volante era duro, daqueles finos de baquelite, sem direção hidráulica. Para fazer a curva na Praça da Matriz, eu tinha que brigar com o volante, mas o pior para o meu joelho estropiado era o para e anda da cidade. Na estrada, a gente engata a 5ª marcha e vai embora. A perna descansa no acelerador. Na cidade não, é acelera, freia no ponto, acelera, freia na esquina, acelera, freia no sinal. Esse movimento de pisar no freio toda hora com a perna direita cheia de pino recém-tirado, Nossa Senhora! Aquilo era um castigo físico diário. O tornozelo ficava duro, o joelho rangia, mas eu aguentava. Mas olha, quando eu olhei pelo retrovisor interno, aquele espelhão comprido que pega o ônibus todo, e vi que não tinha bagageiro cheio de mala, que não tinha gente chorando de saudade indo para longe, mas sim gente indo para o trabalho, com a marmita na mão, dona de casa indo na feira, com o carrinho de arame, estudante fazendo algazarra, indo para a escola. Aquilo me deu uma paz que eu não sentia há anos. Eu tinha trocado o título de Rei da Estrada pelo crachá de Antônio da Circular. E vou te falar, foi a melhor troca que eu fiz na vida, mesmo que o bolso tenha sangrado. Porque o salário, minha filha, esse doeu na carne. O ordenado no transporte urbano era metade do que eu tirava na rodoviária. Metade. E sem aquelas horas extras gordas de fim de ano, sem as gorjetas de passageiro rico, a gente teve que cortar tudo lá em casa. A carne de primeira virou carne de segunda com osso e depois virou ovo ou salsicha. A roupa nova de Natal? Esquece, virou roupa remendada que vinha dos primos. O brinquedo caro virou bola de meia e carrinho de rolimã que eu mesmo fazia com madeira de caixote. A gente apertou o cinto até furar o couro. A Lúcia fazia milagre na cozinha para render o feijão. Mas sabe o que a gente ganhou em troca? O jantar. Você não faz ideia do que é a santidade de um jantar em família, até perder isso. Antes, eu jantava marmita fria na beira de estrada, num posto qualquer. Sozinho, olhando para o escuro e fumando cigarro para espantar o sono. Agora, todo dia, pontualmente às 7:30 da noite, eu encostava o ônibus na garagem. Enquanto o seu Vital ia para a fila da tesouraria acertar o dinheiro e as passagens, eu só entregava minha guia de tráfego, assinada para o despachante, dava boa noite e ia para casa, leve, sem conta para prestar. O cheiro de refogado de alho que a Lúcia fazia me recebia no portão. Eu entrava, mancando um pouquinho por causa do cansaço do dia, tomava um banho para tirar a poeira da rua e a graxa, e sentava na cabeceira da mesa. O Júnior de um lado, a Clarinha do outro, a Lúcia na frente servindo o arroz fumegante. A gente rezava, comia e conversava. Eu ouvia como foi a aula, quem brigou com quem no recreio, qual dente estava mole. Aquilo ali, aquele barulho de garfo no prato de Duralex e risada de criança, valia mais que qualquer maço de dinheiro que eu trazia antes. Eu descobri que a fome de pai não se mata com presente caro, se mata com presença. E tinha a rotina da escola. Ah, essa era a minha glória. Como eu pegava o turno da manhã, eu passava na porta de casa com o ônibus. O ponto era bem na esquina. O Júnior e a Clarinha subiam, todos orgulhosos, de uniforme passadinho, mochila nas costas. E aqui tem uma coisa bonita. O Júnior, que era espevitado, não ficava comigo na frente, não. Ele ia lá para trás. Ele fez uma amizade danada com o meu cobrador, o seu Vital. O seu Vital era um senhor negro, forte, de cabelo branco pichain, que usava aquele óculos fundo de garrafa e tinha uma paciência de Jó. Ele ficava sentado naquele banquinho alto dele, atrás da roleta, cercado de moedas. O Júnior adorava ficar ali trabalhando. O Vital deixava ele organizar as moedas de cruzeiro nas pilhas certas e, o melhor de tudo, deixava ele picotar as passagens. Tinha aquele picotador de metal que fazia clique-clique, furando o bilhete. O Júnior se sentia a autoridade máxima do transporte coletivo. Eu olhava pelo espelho retrovisor e via meu filho rindo com o cobrador, se sentindo importante, seguro, dentro do ônibus do pai. E quando os coleguinhas da escola subiam, ele enchia o peito e apontava para o cobrador e para mim.
Eu sou o fiscal hoje, meu pai está pilotando e o seu Vital está cobrando. Ninguém passa sem pagar. Você entende o tamanho disso? Antes, o pai dele era um fantasma que mandava dinheiro. Agora, o pai dele era o motorista que levava a turma toda. Eu via o brilho no olho do meu filho pelo espelho e aquilo curava qualquer dor que eu sentia no joelho quando pisava no freio. Mas a língua do povo... a língua do povo é um chicote, viu? Encontrei muito ex-colega da aviação rodoviária no bar da esquina ou no posto de gasolina. Eles me olhavam com pena ou com aquele deboche disfarçado. E aí, Toninho? Um me disse uma vez, rindo torto, palitando o dente. Caiu do cavalo, hein? Dirigindo essa lata velha pinga-óleo dentro da cidade? Ganhando mixaria? Você era o as do volante, rapaz. Tinha futuro na empresa. Que desperdício de talento. Eu olhei para ele. Ele estava com o uniforme cinza impecável, o sapato brilhando, o maço de Hollywood no bolso, pronto para ficar 15 dias fora de casa. Ele tinha dinheiro no bolso, sim. O relógio dele era novo, mas eu vi no olho dele aquele cansaço fundo, aquela olheira de quem dorme mal em alojamento fedido, aquela solidão de quem não vê o filho crescer. Desperdício, meu amigo, eu respondi, tranquilo, tomando meu café no copo de vidro. É perder a infância dos filhos. Eu ganho pouco, dirijo lata velha, mas durmo na minha cama com o cheiro da minha mulher todo dia. E você? Volta quando? Ele parou de rir na hora. O sorriso murchou. Tragou o cigarro com força, olhou para o nada e não respondeu. Saiu de cabeça baixa. Ali eu tive certeza. Eles achavam que eu era o bobo, o fracassado que teve medo da serra. Mas eu sabia que eu era o homem mais rico do mundo, porque a minha riqueza esperava por mim no portão de casa todo dia, às 7 da noite. E foi nessa época que eu comecei a pagar outra dívida antiga. A dívida com meus pais. Lembra que eu falei que o seu Joaquim e a dona Maria tinham vindo me ver no hospital e me salvaram da culpa? Pois é. Antes do acidente, em 10 anos de estrada, eu acho que fui na casa deles umas 3 vezes. E sempre com pressa, olhando para o relógio. Mãe, faz o café logo que eu tenho hora. Pai, não posso dormir. Amanhã pego a linha cedo. Eles que vinham me ver, coitados, pegavam ônibus de linha. Viajavam 4 horas com galinha e queijo na bolsa. Dormiam no sofá da minha sala, só para ver os netos. Eles conheciam o Júnior e a Clarinha porque eles faziam o esforço. Eu nunca fazia. Depois que virei motorista da cidade, eu tinha folga no domingo. Folga sagrada. Domingo não tinha hora extra, não tinha viagem especial para levar turista para a praia. Domingo era dia de Deus e da família. Então eu juntava a turma de madrugada, no Fusquinha velho, ano 68, azul calcinha. O assoalho tinha um buraco que dava para ver o asfalto passando, mas o motorzinho era valente e a gente começou a ir para a roça ver meus pais. A primeira vez que chegamos lá sem pressa, num domingo de manhã de sol, minha mãe chorou. Ela estava lá no fogão a lenha, fazendo broa de milho, e quando viu o Fusca apontar na estradinha de terra, levantando poeira, largou tudo e veio correndo limpar a mão no avental, achando que tinha acontecido alguma desgraça. — Vocês vieram? Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou assustada. — Aconteceu que é domingo, mãe. Viemos almoçar, eu disse, descendo do carro, com a ajuda da bengala. O almoço aquele dia teve gosto de vitória. Ver meu pai, o seu Joaquim, aquele homem quieto que foi meu psicólogo sem diploma, sentado no toco de madeira no terreiro, ensinando o Júnior a tirar leite de vaca, ensinando a Clarinha a jogar milho para os pintinhos. Aquilo lavou minha alma. Eu ficava sentado na varanda, com a perna esticada numa cadeira por causa do inchaço, que o tornozelo virava uma bola depois da viagem. Minha mãe, vendo aquilo, não falou nada. Foi lá dentro e voltou com um vidro escuro debaixo do braço, uma garrafada daquelas tiro e queda que os antigos faziam. Ela disse que tinha arnica do mato, semente de sucupira e mastruz, tudo curtido na cachaça de alambique. Ela derramou aquele líquido marrom na mão e começou a massagear meu joelho e a canela, com fé e força. O cheiro subiu forte, ardido, mas olha, foi um santo remédio.
parecia que tirava a dor com a mão, esquentava o osso por dentro. Ela me fez levar o vidro para casa e eu passei aquilo toda a noite antes de dormir. E vou te falar a verdade. Aquela mistura de erva com reza da minha mãe desinchou minha perna e firmou meu passo muito mais que os comprimidos caros que o doutor tinha passado. E para completar a festa, meus irmãos também apareceram lá. A notícia que o Toninho da cidade tinha vindo correu o sítio e logo apontou gente na porteira. Meus irmãos, gente muito simples da roça, que vivia do cabo da enxada e do sol na moleira. O meu irmão mais velho, o Zé, chegou com a prole dele inteira. E olha que não era pouca gente, viu? O Zé já tinha 8 filhos, tudo escadinha, um menorzinho que o outro. E a mulher dele, a Dita, coitada, magrinha mais forte, ainda estava com um barrigão de 7 meses, esperando o 9º. A casa da minha mãe ficou pequena. Era sobrinho correndo atrás de galinha, subindo em pé de jabuticaba. Uma barulheira que parecia recreio de escola. A gente teve que almoçar em turno porque não cabia todo mundo na mesa, mas não faltou comida. Olhando para o Zé com a roupa remendada, mas rindo com aquele monte de criança em volta, eu pensei. Ele nunca teve carteira assinada, nunca dirigiu ônibus chique, mas a casa dele sempre foi cheia. A riqueza dele era aquela bagunça feliz. E eu ali, no meio deles, me senti parte da família de novo. Eu perdi muito tempo, minha filha. Perdi natais, perdi aniversários, perdi a chance de ver meu pai forte. Porque nessa época ele já estava começando a curvar as costas, o tempo cobrando a conta do trabalho pesado na enxada. Se eu tivesse continuado na estrada, talvez eu só voltasse lá para o velório dele, chorando lágrima de crocodilo. Mas Deus, naquelas linhas tortas dele, usou a serra caindo para me derrubar do pedestal de orgulho e me colocar no chão de terra batida de novo, perto de quem importava. E teve as festas da escola. Ah, as festas! Antes a Lúcia ia sozinha, coitada. Eu via as fotos reveladas depois, ou nem via. Ah, o Júnior foi pastorzinho no Natal, ela dizia. E eu respondia seco. Que bom, tá aqui o dinheiro da fantasia. Frio, distante. Achando que pagar a fantasia era ser pai. Agora não. Agora eu estava lá. Lembro da primeira festa junina que eu fui depois do acidente. A Clarinha ia dançar quadrilha. Ela estava de vestidinho xadrez vermelho, Maria Chiquinha, pintinha na bochecha feita com rolha queimada. Quando ela entrou na quadra da escola, de braço dado com o parzinho dela, ela não olhou para o menino. Ela olhou para a arquibancada. Ela procurou com os olhinhos apertados até me achar. Eu estava lá, em pé, no fundo, porque sentado na arquibancada de cimento o joelho travava e eu não levantava mais, com a camisa mais bonita que eu tinha, segurando a máquina fotográfica e a Chica pesadona. Quando ela me viu, ela abriu um sorriso que faltava um dente na frente, a janelinha mais linda do mundo, e deu um tchauzinho discreto só para mim. Eu chorei. Chorei no meio da festa junina, com cheiro de quentão e pipoca e som de sanfona alto. Os outros pais deviam achar que eu era doido, um marmanjo chorando por causa de "olha a cobra". É mentira. Mas eles não sabiam? Eles não sabiam que eu quase morri soterrado na lama gelada, com gosto de diesel na boca, para poder estar ali vendo aquele vestido rodar. Eles não sabiam que cada passo que minha filha dava naquela dança era uma vitória minha contra a morte. A Lúcia me abraçava. Ela não estava mais sozinha como uma mãe solteira, que recebia só a pensão do marido. E o futebol do Júnior? O moleque era ruim de bola, coitado. Puxou a mim, que tenho 2 pernas esquerdas, e agora uma quebrada. Era zagueiro furão, mas nos domingos de manhã que a gente não viajava para a roça, lá estava eu no alambrado do campinho de terra, gritando igual técnico de seleção. "Chuta, Júnior, não deixa passar, cobre o homem". Teve um dia que ele fez um gol. Foi meio sem querer, a bola bateu na canela dele num escanteio e entrou, mas foi gol. Ele não correu para a torcida. Ele correu para a grade onde eu estava, se pendurou no arame enferrujado e gritou: "Viu, pai? Viu?" "Vi, meu filho.
Golaço! Eu gritei de volta, levantando o braço. Se eu estivesse na estrada, dirigindo um Scania para a Bahia ou para o Rio Grande do Sul, quem ia ver esse gol? Ninguém. Ia ser uma história que ele ia me contar 3 dias depois, e eu ia ouvir cansado, querendo dormir. Mas eu estava lá. Eu vi. E a memória desse gol, do abraço suado e sujo de terra vermelha que ele me deu depois do jogo? Isso ninguém me tira. E deixa eu te explicar uma coisa, minha filha, porque tem muita gente nova que se engana. Quando eu falo Scania, o pessoal logo pensa naqueles caminhões gigantes, né? Mas Scania não é só caminhão. Naquele tempo, o ônibus Scania era a realeza da estrada, o sonho de consumo de qualquer motorista. Não era só um ônibus, era uma nave. A gente dirigia o B-76 ou o B-110, máquinas poderosas. O motor tinha um ronco grave, bonito, que a gente reconhecia de longe sem nem olhar. Ele subia a serra carregado com 40 passageiros e bagageiro cheio, pedindo marcha, sem chorar. A carroceria podia ser Nilson ou Marco Polo, mas o coração... o coração era Scania. Ter a chave de um desses na mão era como pilotar avião. E eu troquei essa máquina de reis por um poeirinha, barulhento de cidade. As pessoas na rua continuavam falando. Coitado do Antônio. O Antônio acabou. Virou motorista de poeirinha. Mal sabiam eles. Eu olhava para o meu fusquinha velho, para minha casa simples, para minha mesa cheia de gente na hora do jantar, e pensava: coitados são vocês. Eu descobri que rico não é quem tem a conta cheia e o carro do ano. Rico é quem tem tempo. Rico é quem pode almoçar em casa numa terça-feira. Rico é quem vê o filho crescer ao vivo e não por fotografia 3x4. A perna doía? Doía. O dinheiro era curto? Curtíssimo. A gente passou aperto, sim. Teve mês de escolher qual conta pagar, se era a luz ou o armazém. Mas nunca mais faltou pai naquela casa, marido na cama da esposa jovem e bonita. O tempo, meu bem, o tempo é um bicho engraçado. Quando a gente é jovem e está naquela correria, com o pé fundo no acelerador, parece que o tempo não passa. A gente acha que é eterno, que a estrada nunca vai acabar, mas, de repente, num piscar de olhos, você olha no espelho e vê esse velho de 82 anos que eu sou hoje. O cabelo que era preto virou neve, a pele enrugou igual maracujá de gaveta, e aquela mão firme que segurava volante de Scania e trocava marcha pesada, hoje treme para segurar a xícara de café. Mas sabe de uma coisa? Eu não troco esse velho aqui pelo jovem arrogante que eu fui, de jeito nenhum. Porque esse velho aqui, com todos os defeitos e dores no corpo, é um homem realizado. Olho para trás e vejo que aquela decisão que tomei no hospital de largar a estrada e virar motorista de cidade foi a curva mais acertada da minha vida. Muita gente disse que eu ia me arrepender, que eu ia morrer pobre. E financeiramente, a gente nunca sobrou, é verdade. Aposentei ganhando pouco, o fusquinha azul durou 30 anos na nossa mão até não aguentar mais retífica. Mas a minha fortuna está aí, viva e andando. E não sou só eu que envelheci, não. O susto maior é olhar para os filhos. O Júnior, aquele menino que picotava passagem no ônibus e gritava gol pendurado na grade, hoje já é um senhor de 60 anos. Acredita? O cabelo dele já está branco, quase da cor do meu. E ele já é avô. Aquele moleque levado hoje rola no tapete da sala com os netos dele, meus bisnetos. É engraçado ver meu filho, que ontem mesmo cabia no meu colo, sendo vovô Ju daquela criançada. Ele quebrou o ciclo, entende? Ele não precisou quase morrer soterrado para aprender a dar valor para a família. Ele aprendeu vendo o pai dele, manco e cansado, jantando em casa todo dia. E a Clarinha, minha doce Clarinha, que dançava quadrilha procurando o pai na arquibancada. Já se aposentou da escola, acredita? Virou uma senhora elegante, que usa óculos de leitura na ponta do nariz, igual a mãe dela usava, mas continua sendo a minha menina. Ela cuida de mim e da Lúcia com um dengo que chega a constranger. Todo domingo, sem falta, a casa enche. E agora é muita gente, viu? Vem filho,
Vem neto, vem bisneto correndo e derrubando as coisas. Aquele barulho de talher, aquela falação alta, aquela bagunça que deixa a casa viva, isso é o que sobrou da minha escolha. Se eu tivesse continuado na estrada, talvez hoje eu fosse um velho solitário num asilo, visitado uma vez por mês por filhos estranhos que só cumprissem obrigação. Mas não, eu estou aqui, no meio do furacão da família que eu construí. A Lúcia continua aqui, do meu lado, a minha velha, minha âncora. O passo dela ficou bem lento. A gente anda de braço dado para um segurar o outro, dois velhinhos teimosos. A gente fica na varanda no fim da tarde, eu na minha rede, ela na cadeira de balanço dela, e às vezes a gente nem precisa falar nada. A gente olha para os buracos na minha canela, aquelas marcas fundas onde entraram os pinos, e não nasce mais pelo. E a gente sabe que aquelas cicatrizes são as medalhas da nossa batalha para ficarmos juntos. Mas tem uma coisa, minha filha, que eu nunca contei para ninguém de fora, mas vou te contar agora, porque sinto que se você chegou até aqui, é porque tem coração bom para ouvir. Todo ano, na data do acidente, eu tenho um ritual sagrado. Eu não vou ao cemitério onde o Tião está enterrado, porque lá vai muita gente e eu prefiro o silêncio. Eu vou numa igrejinha pequena que tem aqui perto de casa, bem cedinho. Eu entro, vou lá no velário e acendo 2 velas. A primeira é para o Tião e para o Dr. Marcos. Eu rezo por eles, peço a Deus que eles estejam em paz. O Tião não teve a chance de envelhecer, ele ficou lá na serra. Mas a segunda vela, essa é sagrada. Eu acendo ela para Mãe Desconhecida. Eu acendo ela para Helena, Helena de Souza. Eu só soube o nome dela depois, quando tive coragem de ler a lista dos passageiros que partiram. Ela viajava com o filhinho dela no colo, o pequeno Paulinho, de apenas 8 meses. Eu nunca vi o rosto da Helena, minha filha. Naquela escuridão da lama, a gente era só voz e dor. Mas foi ela. Foi essa mulher, soterrada, sentindo a vida ir embora, que teve uma força que eu não sei de onde veio para cantar Boi da Cara Preta e hinos de louvor. Ela cantava para acalmar o Paulinho, que certamente já estava morto no colo dela, mas, sem saber, ela acalmou a gente também. A voz da Helena foi a corda que me segurou para eu não cair na loucura. Eu fico olhando a chama da vela tremer e converso com ela. Eu digo: minha irmã, eu não sei quem você era, mas a sua voz me segurou quando eu estava caindo no abismo. Você não voltou para casa, você não criou seu menino, mas por causa do seu canto, eu voltei. Eu vivi a vida que você não pôde viver. Eu vi meus filhos ficarem grisalhos, coisa que você não viu. Eu choro, viu? Choro toda vez. Só de te contar aqui, os meus olhos já aguam, porque essa conta não fecha na minha cabeça. Porque eu fiquei e ela foi. É um mistério que eu só vou entender quando chegar a minha hora e talvez Deus me dar uma explicação. Até lá, o mínimo que eu posso fazer é manter a luz dela acesa aqui na terra. Então, meu bem, para encerrar nossa prosa, que já está ficando comprida e eu preciso tomar meu remédio da pressão, eu quero deixar um conselho de quem já viu o fim da linha de muito perto. Não deixe para depois. Essa frase é clichê, né? Todo mundo fala. Mas eu falo com a propriedade de quem sentiu o gosto de terra na boca. A gente vive achando que tem todo o tempo do mundo. A gente acha que pode trabalhar mais um pouco, ganhar mais um dinheiro, comprar um carro melhor. E que o amor? O amor a gente resolve no fim de semana. O abraço no filho a gente dá nas férias. Não faz isso. Pelo amor de Deus, não faz isso. Não troque o tempo com quem você ama por nada nesse mundo. Dinheiro você recupera, emprego você arruma outro, carro você conserta. Mas o tempo? O tempo escorre pelos dedos igual areia fina e não volta nunca mais. A estrada da vida é curta, minha filha, e é cheia de curva perigosa. A serra pode cair a qualquer momento. Não seja visita na sua própria casa. Não espere seu filho ficar de cabelo branco para perceber que você perdeu a infância dele, porque no final, quando a luz apagar e o motor esfriar,
É só isso que vai ter valido a pena. Vai com Deus, minha filha, e dirige com cuidado, viu? E para você, mulher que assistiu todo esse relato, temos uma notícia maravilhosa. Depois de tantos pedidos sobre as dúvidas da menopausa, criamos um verdadeiro tesouro. O e-book Menopausa, o guia completo. 5 suplementos que você não vai se arrepender de experimentar. Minha filha, criamos esse guia para ajudar todas as mulheres a passarem por essa fase com dignidade e qualidade de vida. Você vai entender tudo sobre menopausa de forma clara, conhecer os 5 suplementos essenciais que realmente fazem a diferença, com protocolos testados, explicações sinceras sobre reposição hormonal e orientações sobre baixa libido. Incluímos um guia prático de onde comprar cada item, o que precisa de receita médica e o que não precisa. E tem bônus especiais, fórmula para os cabelos não ficarem brancos e dica poderosa para acabar com o melasma. Esse guia casa perfeitamente com nosso outro tesouro 100 chás das avós para diversos males, que tem receitas especiais que também ajudam durante a menopausa. Imagina ter os 2 conhecimentos na palma da sua mão? Para conhecer esses livrinhos preparados com tanto carinho, clique no link fixado no primeiro comentário abaixo deste vídeo. Atenção! Estes livrinhos são digitais. Não chegarão em sua casa via correios. Que Deus abençoe você e sua família.